Olá a todos! Sejam bem-vindos à quarta temporada do Psicopauta, um espaço para discutir, elaborar e redescobrir a psicologia. A gente está muito feliz de estar iniciando essa nova etapa aqui com vocês, com todo mundo que segue aqui já a gente no Spotify, tem esses 2 anos. E dizer para vocês que agora nessa nova temporada vão surgir algumas coisas novas, quadros novos que a gente preparou para mudar, variar um pouquinho a maneira como a gente conduz, né, cada episódio. A gente espera que vocês gostem. Vai contando para a gente ali nas nossas redes sociais, comentando ali também no nosso Instagram, que a gente sempre adora ouvir os comentários de vocês. Agora, eu estou aqui hoje com Lívia Lima. Oi, gente. Para quem não lembra de mim, estou me formando agora pela UFTM em Psicologia. Para quem lembra da minha voz aí, dos episódios passados, seja bem-vindo de volta ao Psicopauta. Vamos ver o que a gente traz aí. Também estou aqui com Manuela Chagas. Oi, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Tem muita coisa nova para vir, tô animada. Esse primeiro episódio vai estar show e os próximos também, estamos animados. Também está aqui na chamada o João Augusto Scavocello. E aí, gente, João Augusto aqui. Vamos que vamos para mais uma conversa aí, super bacana. É isso aí. E para quem não conhece minha voz ainda também, meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo clínico. E hoje a gente está aqui com um convidado que a gente queria conversar já, acho que desde o início do programa, né? Antes da gente começar aqui a conversa. Desde que o Psicopauta é Psicopauta, a gente fala. A gente estava querendo já conversar com o psicanalista do YouTube. Então, seja bem-vindo, Christian Dunker. Professor, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar na pauta do Psicopauta. É um prazer, uma felicidade. Vamos ver essa conversa, né? O projeto de vocês é muito legal, já com 2 anos, então, de continuidade. É bacana saber que a Lívia vem da UFTM, um dos meus alunos mais queridos, Rafael Alves Lima, deu aula na UFTM e trouxe muitas assim boas notícias de lá. Foi uma experiência muito legal para ele e eu adquiri assim uma afinidade, né, com essa universidade indireta, né, por causa do Rafael. A gente tem um que carinho. Legal. Nós dois formamos na UFTM, a gente tem um carinho muito grande por ela também. É uma universidade maravilhosa. E um abraço para Rafael, seu amigo também. Uhum. Um abraço também para o Cláudio Tebas, que fez toda essa ponte, que ajudou a gente nos perrengues em tudo. Cláudio, você é um querido, um grande beijo. Esse é o santo homem, esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Salva todas as encrencas que eu arrumo em geral para ele. Bom, e hoje, muito obrigada, Christian, por estar aqui. Além da gente ter esse prazer de conversar com o professor, a gente também vai ter o prazer de falar um pouquinho sobre o novo livro dele, que é Lacan e a Democracia, em que trazem algumas reflexões sobre se é possível a associação entre a psicanálise e a democracia, as afinidades entre a psicanálise e a política, trazendo também um debate sobre como suscitar uma nova gramática dos afetos, né? Como Christian coloca no livro. Então, a gente vai bater um papo um pouco sobre coisas em geral, sobre a psicanálise e como questões gerais, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo livro que promete ser uma grande obra aí para a gente acompanhar, e nesses momentos importantes que a gente está passando hoje, eu acho que vai ser importante. Bora lá. Acho sem dúvida muito relevante, fiquei pegado até com o título do livro direto quando você anunciou. Uhum. Mas vamos passar para a primeira pergunta já para começar essa conversa, deslanchar, né? Christian, se você quiser contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, dentro da psicanálise, né? O que te levou a esse campo de estudos? E fala para a gente aí um pouquinho do livro também. Sim, minha trajetória de vida, assim, de como cheguei na psicanálise.
Isso aí é longe, hein? Isso aí é assim, é assim mesmo. Não, uma explicadinha de como você se tornou ali, quem você é hoje. Sua infância, adolescência, como você chegou na psicologia? Assim, peraí. Tudo começou, então, quando Mami e Paps, eles tinham, então, essa... Não, eu vou colocar o seguinte, né? Acho que eu tinha uma expectativa de fazer um curso de psicologia, fiquei um pouco em dúvida de fazer história, e eu pensava também, na época, em fazer algo como fonoaudiologia ou fisioterapia. E, como já falei em outros lugares, eu jogava futebol semiprofissional, né? Fui convidado para jogar no gol do Juventus, da Portuguesa, para treinar, né? Para treinar. Uma quebra de personagem. E meu pai chegou e falou: olha, isso aí tá muito legal, tá muito bacana, mas não, chega com esse negócio, vai estudar, né? Então eu falei: estudar, fisioterapia, história, as matérias, a matéria que eu ia mais ou menos bem na escola, né? Era um aluno de médio para fraco, né? Tomei pau no primeiro colegial, e sobrevivi assim, né? E daí entrei na psicologia um pouco assim, na escola que eu fazia, ninguém prestava psicologia, tudo assim, engenharia, administração de empresas e tal. E daí na psicologia realmente foi uma transformação muito forte na minha vida, acho que hoje, olhando para trás, assim, pelo momento que o país atravessava, né? Era 1984, 1985, era o momento das diretas já, em que estava havendo uma redemocratização do país, né? E você chegava na USP e você sentia essa expectativa, assim, de que os alunos, também os professores, também os funcionários, mas que tinham que fazer alguma coisa, tinham que inventar alguma coisa, tinha que, por exemplo, lutar pelas instituições que tinham ficado ali da ditadura militar, que você via, né? Estudo de problemas brasileiros, gente que dedurava os outros, gente que tinha passado por prisões, tortura, professores mortos, né? Como no caso da gente, a Yara Avelberg. E aquilo tudo foi uma grande assim, chamada, né, as falas, né, que me mobilizou bastante. Então, desde o começo, teve essa ideia assim, de que a psicologia estava num momento que pedia uma coisa nova, né? E aí, uma coisa que foi também muito importante na minha formação, que hoje a gente luta para que isso, eu pelo menos procuro que isso se repita, porque foi uma experiência muito importante para mim, foi o fato de eu ter ganho uma bolsa de estudos para estudar psicanálise, né? Eu já fazia análise e tal, mas sabe como que é caro, é difícil, não tinha grana, fazia análise e tal, e foi muito importante naquele momento. Era uma iniciativa pioneira de uma instituição bem conservadora, bem tradicional, que abriu lá 2 bolsas, e durante, então, o terceiro ano da faculdade e o fim da faculdade, eu fazia meio período de psicologia, à tarde eu estudava psicanálise, em todas, cursos, hospital e tal, e à noite fazia ciências sociais, depois filosofia, né? Então era uma loucura. Assim, quando eu olho para trás, eu falo... Sabe a pessoa que vive na balada? Eu vivia numa outra balada, que era a balada de estudar, fazer política e falar de psicanálise, né? Falar de psicologia. Eu acho sempre que flertando com burnout ali. Flertando com... verdade. Eu falo, pô, como é que a gente aguentava, né? Se eu fosse fazer metade daquilo ali, eu não dava conta, né? Mas sim, era um sentimento assim de liberdade que você tem quando você entra na faculdade, de conquistar, né, um espaço ali. Aquilo tudo ali acaba sendo um motivador muito grande, né? Eu me ressinto um pouco assim talvez até essa tragédia que a gente está vivendo agora, ela possa recolocar esse sentido mais coletivo, né? De termos uma tarefa, que é redemocratizar, é refazer, é consertar aí as coisas que deram errado. Porque, assim, depois, acho que o primeiro professor passou por um processo de profissionalização e depois o aluno,
né? Hoje eu vejo muitos alunos uma atitude assim, profissional, sabe? De, pô, tirar nota, conseguir estágio, ser o primeiro, tirei 8,5, não, 7. Sabe, uma pegada que, assim, eu acho que às vezes falta mais amadorismo, sabe? Tanto para quem está lá de cá quanto para quem está lá de lá. E é engraçado te ouvir falando isso, Christian, porque agora a gente se formando, né, e passando por um cenário muito parecido anos depois, né, e essa sensação de precisar fazer alguma coisa e de não ter bolsa e que pena que tenha chegado em algo parecido de novo, né? É uma diversidade que, de certa forma, se repete, né? Agora, eu acho que com outra dimensão, a psicologia, ela se minou muito de 30 anos para cá, a psicanálise também, né? Mas nas públicas, muitas privadas, hoje a gente tem uma comunidade que é de um outro tamanho, que é de uma outra expressão. E essa transformação se deu muito em função da chegada da internet, das redes sociais e dos podcasts. Eu acho que o trabalho de vocês assim é realmente algo novo que nosso momento está pedindo. E era uma coisa até que entrava um pouco na nossa segunda pergunta, que acho que já dá para engatar, que era... Você falou do podcast, né? Hoje a gente consegue fazer uma divulgação científica muito interessante com podcast, é acessível, qualquer um ali com acesso à internet, né? Consegue baixar algum aplicativo ali e ouvir gratuitamente. Porém, você teve um início ali no YouTube, né? Quando eu lembro de poucos professores universitários, psicanalistas que iam para esse ambiente. Como que você chegou no YouTube? Quem que virou para você, te cutucou assim e falou, então, você vai para frente de uma câmera, você vai gravar 3 vídeos ali por dia, vai responder perguntas. Olha, quem abriu o meu YouTube foi um amigo do meu filho. Então tinha lá o YouTube para pegar música, essas coisas. E ele estava inativo ou pouco ativo. E aí a banda de rock do meu filho, formada por garotos que eu conhecia desde 14, 15 anos, né? E que tinham, como vocês, assim, terminado a faculdade, estavam terminando a faculdade e tal. E tinha um clima assim de, putz, emprego está muito difícil, por onde a gente começa, o que precisa fazer. Um tinha feito ciências sociais, a outra jornalismo, o terceiro estava fazendo engenharia, né? Aquela situação difícil hoje para começar, né? E eles vieram com uma conversa assim, bom, hoje o dinheiro está na internet, então a gente precisa fazer alguma coisa na internet. Quem está ficando rico é os caras que fazem YouTube. Então a gente precisa montar um canal e aprender a fazer e tal, porque daí a gente vai ficar rico, né? Quer dizer, é fácil assim. Daí os moleques vieram com essa história, né? Então, não, eu tenho uma câmera, a gente tem aqui a luz e tal, precisa de quem é que vai fazer o negócio, né? Ô tio Cris, você é meio famosinho aí, meio metido a falar as coisas, vem aí e fala os negócios para a gente testar, sabe? Para a gente ver como é que faz. Daí eu falei, olha, eu vou, mas eu só vou, assim, sentar na cadeira e responder uma pergunta que alguém me mandar, porque eu já dou aula pra caramba, já atendo, já viajo, pesquiso, vou fazer mais uma coisa, só vou fazer isso para ajudar vocês. Mas então vocês postam, vocês escolhem pergunta, não é roteirizado. Tem gente que acha ridículo eu falar que não é roteirizado, porque é um jeito de... canal, sei lá o que, é melhor quando não é roteirizado. Mas não é roteirizado desde o começo por causa disso. E, em contrapartida, toda a grana do canal fica com vocês. Vocês acham que vão ficar ricos? Então, pode ser. Então, vamos lá. E até hoje, né, eles fazem um canal. O Bully se tornou um operador de som dos mais requisitados. Então, ele faz instrumentação de som no jogo do Palmeiras, de filme, virou assim, o cara que é querido pelo mercado por causa do nosso canal, né? O Jack trabalha no Omelete, meu Deus, um cara incrível de cultura K-pop, não tem nada a ver com psicologia, né?
A Helena ela trabalha numa firma de jogos, né, internacional, então ela faz articulação de rede também, né? E eles estão contentes aí, cada um com sua carreira, ligado a, de fato, YouTube, universo digital e tal, e vem aqui fazer a brincadeira com o tio Cris toda semana. Então, ninguém acredita, né? Mas é um canal totalmente precário e amador. Né? A gente Tio Cris era só a cobaia de um plano maior. Joga na piscina, enfim, faz bagunça. Né? Tanto que às vezes saem umas zoadas também, né? São umas coisas. Ô, tio! Tá com uma cerveja mais na cabeça! Porque. Desculpa, Manu, pode falar. Perdão. Não, e isso é legal, né? Isso que engaja, que deixa uma coisa mais próxima também. E tem um pouco de essa proximidade, esse jeito mais espontâneo e de contar, em vez de ser uma coisa engessada. Vai um pouco em contraponto a uma noção que a gente tem, principalmente às vezes na universidade, quando a gente vai estudar sobre psicanálise, ou quando tem aquela imagem formada do psicanalista neutro e distante e misterioso, né? Uhum. E o que você pensa a respeito disso? Agora mudou para você? Você acha que as redes ajudaram os momentos que a gente passou, o processo da psicanálise até em si, né? Essa foi uma outra virada, ela foi mais tardia, né? Eu me formei numa, como eu falei, né? Numa instituição, várias instituições, com formato desse tipo, né? Quer dizer, muito silêncio, muita reverência, muita formalidade, né? E era assim que era. A psicanálise, em muitos lugares, ainda permanece, né? Mas o que me fez mudar assim, de atitude foi quando eu fui estudar na Inglaterra. Né? E chegando lá, era um departamento muito multicultural. Né? Então, tinha gente do Paquistão, gente da Índia, gente do Quênia, gente da África do Sul, Grécia, e eu lá, né, meio de brasileiro, né? O pessoal era, em geral, mais jovem e tal. E eu comecei a sacar um pouco assim como é que era a pesquisa fora do Brasil. Era uma universidade que fazia uma pesquisa assim pesada e tal, e que comecei a entrar em contato com outras universidades nas quais eles estavam ligados, e aí eu percebi uma coisa que foi tipo assim uma interpretação, né? Porque eu chegava lá, eu falava um lacanês assim bem posicionado, conhecia Freud, sabia repetir as coisas e tal, né? Até que um dia o meu querido supervisor, né, que te amigo até hoje, o Ian, falou: cara, mas e de Brasil, o que você entende? Brasil, né? Eu moro lá no Brasil. Não, mas assim, os canalistas brasileiros, o que vocês fazem no Brasil? Eu conheço o Paulo Freire, né? Mas como é que o Brasil entra naquilo que você faz? Aí eu tinha preocupações, assim, sociais, políticas, como já mencionei assim, mas nunca a ponto de questionar assim, radicalmente todo o ethos, né? todo o conjunto de hábitos indiretos que a gente compra quando compra uma prática que vem ou da Áustria ou da França. Né? Eu comecei a sacar que boa parte do que a gente chamava de Lacan queria dizer França, queria dizer um país que tem uma cultura muito reverencial, muito formal, onde assim o mais velho é o mais velho, o mais novo é o mais novo, onde e você tem um espaço extremamente republicano, extremamente democrático, mas é assim, né? O mestre fala, o professor fala, é senhor, é um posicionamento, vamos dizer assim, de distância e tal, que tem tudo a ver com os franceses. Acho que eu não criticaria isso. O que é problemático é quando isso vira, né, província. Né? Então a gente começa a repetir coisas que não estão no Lacan. Estão no fato do Lacan ser francês, ou no fato do Freud ser alemão. Né? E o Lacan ser um francês da década de 60, o Freud ser um
austríaco dos anos 1910, né? Tem uma coisa nisso que você está falando que eu lembro, que é uma crítica que Ferenczi faz muito, né? Quando ele começa, ele aponta isso para Freud, tanto por causa da situação ali de colonização do país que ele se encontrava, né? Que era o país dele, agora fugiu a mente. Hungria. Mas uma das críticas da psicanálise da época já era essa, dela ser muito específica, extremamente específica ali para os lugares. A crítica do Ferenczi, ela tem um contexto que é o fato dele ter feito análise com Freud, né? E tinha um elemento assim de, olha, Freud, você foi muito formal comigo, você foi pouco espontâneo, você não foi muito autêntico, né? E isso não permitiu que aspectos, vamos dizer assim, na minha transferência negativa, né? Raivas, hostilidades aparecessem, porque você foi muito assim distante. E ele criticou o Freud por isso, né? Mas o teu comentário é muito bom, porque assim, a Hungria é a Hungria, a Áustria é a Áustria. A Áustria era a capital do Império Austro-Húngaro. Os húngaros, não sei se vocês conhecem, é um povo da dança, um povo da folia, um povo da bagunça, beberrões, enfim, quer dizer, tem esse gap, né, sociabilidade básica entre a Hungria e a Áustria, que a gente... E com o Brasil também, coisa, né? Como europeus e tal. E como que você vai pegar essa frieza, né, dessas populações que a gente está falando, da francesa, da maneira de se fazer psicanálise na Alemanha, e falar, essa psicanálise vai ser feita desse jeito no Brasil. Né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, não só, né, no sistema de importação, mas assim, como é que a brasilidade vai de fato entrar, né, na transmissão da psicanálise, na leitura, em todos os seus aspectos, né? Então, é uma tarefa para um pensamento assim decolonial, para um pensamento de como é que a gente resolve esse imbróglio, né? Que a gente, de fato, não estava pensando muito. A minha geração não... isso era uma questão que a gente pegava pela literatura, tá? Pelo Roberto Schwartz, né? Pelo pessoal do grupo do Antônio Cândido, né? Que tinha essa reflexão sobre as ideias fora de lugar. Mas então você... Na economia, você importa ideias, chega aqui, não é bem assim. Na literatura, você importa formas, não é bem assim. Em outras áreas, essa conversa ela já vinha vindo, né? Na psicologia, tinha ainda muito assim essa... isso não era muito importante para os psicanalistas, porque eles se achavam, em geral, já europeus, né? É um pouco o meu caso, descendente de alemães, para mim não era uma cultura tão longínqua, ou então se acham, vamos dizer assim, que fazemos parte da ciência universal, então essa pergunta não é relevante, né? Eu tô lembrando aqui da minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa com 127 idosos, né, sobre memória, eu aplicava teste, e aí se fosse fazer essa neutralidade, eu tomei 127 cafés com um bolo da tarde, então não funcionaria, não sairia pesquisa. E hoje você sabe que isso é um método que está assim, se tornando mais e mais reconhecido, né? Não sei se vocês conhecem um trabalho de um chinês, que não vou conseguir lembrar o nome, chama China as Method, né? Em que ele foi estudar o seguinte: por séculos se falou sobre a China, sem nunca ter ido à China. A China é um país fechado, difícil, depois teve a Revolução, então você falava sobre a China porque você lia, né? Lia a respeito, lia os comentários, então tinha um discurso sobre a China. E esse cara, ele propôs o seguinte, é um método reverso. Quando você fala sobre a China, você fala mais sobre você do que sobre a China. E, portanto, vamos analisar o que você fala sobre a China desse ponto de vista, como um reflexo mal feito de nós mesmos, né? Isso acho que está valendo. Bom, acho que a gente pode passar para essa próxima conversa, para essa próxima parte da conversa agora, que é esse seu livro, né? Sobre democracia, um livro sobre Lacan. Você está juntando dois mundos ali que, para
para ter feito todo esse diálogo, deve ter tido muita pesquisa, deve ter tido muita dor de cabeça. Não, viu? Conta pra gente então, como foi? Não é. Eu tenho várias outras pesquisas, né? Mas esse livro ele é um pouco assim uma segunda volta, uma junção de trabalhos de intervenção social, né? Vamos dizer assim, de pauta quente. Né? Então, discussões que a gente teve ao longo do impeachment de Dilma, ascensão de Temer, ascensão de Bolsonaro, e da, vamos dizer assim, urgência de ter algumas respostas, de opinar, e depois Covid, né, de participar mais proximamente de questões de esfera pública. Né? Então, durante esse tempo, a gente enfrentou vários questionamentos. A psicanálise não tem que se ver com política, não, você está doutrinando seus pacientes, não, mas psicanálise é um método, é uma ciência, mas então não tem que se meter com política. O que tem que ver com os negacionistas, e essas críticas que vinham chegando pelo canal, que vinham chegando, algumas delas, né, pelas colunas que eu tive na Zero Hora, no blog da Boitempo, na UOL, né? Que hoje isso ficou um pouco para trás, mas foram batalhas campais com gente como Rodrigo Constantino, Olavo de Carvalho, Sim. Antes de Bolsonaro, depois entrou o Bolsonaro na pauta, né? E isso tudo fez com que assim eu precisasse pensar com a psicanálise, que é o que eu tenho, como é que essas intervenções então se justificam, que horizonte elas têm, como elas se relacionam com uma política, vamos chamar assim, democrática. Né? É um termo meio genérico, é um termo meio tampão para reunir todos esses esforços aí, né? Tem até uma questão que eu lembro que chegou a dar um problema na internet, alguma discussãozinha aí sua com o pessoal alguma coisinha aí lacaniana, mas sobre imparcialidade, sobre parcialidade do analista. Sim. E que era para ser uma coisa tão simples que assim, o lacanês transforma em outra coisa, né? Quem quer complicar uma coisa que era para ser simples consegue. Mas dá conversa, né? Dá conversa. Eu não diria que é uma coisa assim que é fácil para a comunidade, né? Porque a comunidade tem lá seus usos e costumes, tem, como diz o meu amigo, né? Tem até a luta de classes dentro da psicanálise, tem gente mais conservadora, gente mais progressista, isso já vinha desde sempre, né? A própria chegada do Lacan ao Brasil é um capítulo dessa história, né? Que eu tentei contar no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Então, a conversa tende a seguir. O que aconteceu é que a gente teve que dar uma guinada, né? A gente teve que fazer um movimento em que muita gente se sentiu assim, pô, e aí, como é que eu me posiciono, como é que eu penso? Alguns se sentiram ofendidos. Né? Por quê? Porque agora meus pacientes vão achar que eu sou de esquerda, porque todo mundo está achando que a psicanálise é de esquerda. A psicanálise não é de esquerda, justamente tem de tudo, mas o cara toma isso nessa chave. Né? É uma coisa tão simples, né? Defender direitos humanos agora virou uma coisa de esquerda. Contexto, exatamente. Sim. Exatamente. E vem essa crítica também, né, que parece que é uma coisa de, tá transformando a psicanálise, mas desde os primórdios, né, da psicanálise, desde Freud e os outros posteriores também, Lacan, Melanie Klein, também tiveram ações que se preocupavam com a democratização em relação às questões que estavam sendo colocadas na época, né? Sim. Mas eu acho que seria assim, uma comparação difícil, porque, por exemplo, a gente tem o grupo lá do Fenichel, do Bernstein, o grupo da esquerda freudiana, né, que migrou para os Estados Unidos e tem lá a sua história. Mas ele nunca se posicionou, né, publicamente, ele nunca tomou iniciativas ou teorizou a psicanálise a partir da política da esquerda. Era uma coisa assim, como hoje muita gente ainda diz, né?
Como cidadão, você pode ser de esquerda, de direita, pode torcer Palmeiras ou Corinthians, mas como psicanalista você é outra coisa, tem uma divisão, né? Essa ligação com a política, eu acho que ela constitui um fato realmente novo, né? Eu tive agora, recentemente, uma sequência de conferências em Paris, em Londres, na Holanda, e todo mundo perguntando. O Brasil está acontecendo uma coisa lá na psicanálise do Brasil que ninguém viu isso aí antes, né? Que não é o discurso sobre a política e a psicanálise. São movimentos sociais, né? Gente atendendo nas ruas, psicanálise de portas abertas, a psicanálise, vamos dizer assim, nos diferentes plataformas, né, de acolhimento e de escuta, a psicanálise num desdobramento, né, e num crescimento, inclusive, e totalmente inusitado, né? Não é assim nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. A psicanálise tem o seu lugar. Muita gente diz, não, ela já foi ultrapassada lá. Não é bobagem isso. Ela tem o seu lugar. O Estado alemão, por exemplo, paga para pacientes fazerem psicanálise no tempo que for necessário e etc. Isso porque ele fez uma investigação sobre, sei lá, eficácia, pertinência, etc. desse método. Mas é uma coisa que, vamos dizer assim, para especialistas, né? Para assim, pessoas que têm um percurso de formação que é muito caro, né? Quando a gente fala de elitização da psicanálise no Brasil, bicho, isso é província. Isso é o cara que não tem a menor noção de quanto custa para você se tornar um psicanalista na Alemanha, na França ou nos Estados Unidos. Hoje é caro, para o Brasil é caro, né? Mas por quê? Porque o Brasil tem um nível de desigualdade social intolerável, né? Mas você consegue se formar como psicanalista, demora mais tempo, mas há associações que, sei lá, você tem uma mensalidade de 200, 300, 500 reais, que é algo factível, não tem comparação com que seria uma formação fora do Brasil. Então, isso Sim. tudo a gente precisa assim, se dar conta que está acontecendo algo diferente e também que a gente não sabe direito para onde vai. Vai dar certo. Isso que você falou da formação, me lembrou até que quem estiver ouvindo a gente tem um episódio falando bem sobre isso, que era com a Márcia Teixeira, na nossa terceira temporada. Márcia, querida. Márcia, queridíssima. Um anjo de pessoa do Instituto Ciente, e que eles têm essa proposta realmente de auxiliar numa democratização do ensino de psicanálise. E tá lá com os cursos, trazendo gente, já fui falar lá com ela, se questionando, formação, supervisão, tá valendo, gente. O que não tá valendo é psicanálise evangélica, psicanálise, como é que é agora na academia, faculdade de psicanálise. Isso aí é truque do surdo, né? Consigo. Mas o resto não tá valendo, né? A gente tentando, como a gente pode, se formar em condições adversas mesmo. Por quê? Porque é Brasil, não é porque é psicanálise. E, Christian, eu achei muito interessante que você falou na live de lançamento do livro sobre como tudo isso se liga com a democracia, né? E como ela é uma questão, uma coisa irresolvida, mas que ao mesmo tempo, quando a gente perde, a gente sente, né, que perdeu. Eu achei essa sua fala muito interessante. E eu fico triste de como esse termo democracia tem sido usado nas redes hoje em dia, que eu vejo, né? As pessoas usando como argumento para falar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, porque a gente está numa democracia, e eu penso isso, então essa é a minha opinião. Sim. Aquele negócio do monarca, né, de ter uma opinião racista é crime? Sim. Mas é uma democracia, então eu posso falar. Mas esse é um dos pontos, né? O Vladimir apontou isso aí no comentário que ele fez, né? Não se enganem com o título. Esse título aí é falsário, porque se falar Lacan, democracia, sugere que a gente tem um conceito de democracia, que a gente sabe precisamente o que é. E na verdade, esse é um conceito bastante problemático em inúmeros sentidos, né? Tanto porque ele é um conceito que você só sabe quando perde. Né? Opa, não tem democracia. Agora eu sei o que é democracia, mas quando você está desenvolvendo democracia, ela serve de conceito tampão para coisas como essa democracia parlamentar, então a gente tem um funcionamento de instituições que são excludentes, que não são democráticas,
Mas a gente chama isso de democracia. Então, a gente chama práticas como voto, democracia, como, então eu posso exprimir minhas opiniões como democracia. Quer dizer, são intuições, né, muito simplórias e que muitas vezes mal representam o que é democracia. Né? Por isso a ideia principal do livro é, gente, a gente não sabe direito o que é democracia, a gente tem que caminhar para descobrir e fazer e inventar e daqui a pouco dizer é mais por aqui do que por lá, né? Essa ideia de que eu sei, tem o conceito da democracia, ele não se ajusta à nossa realidade social, é um pouco, vamos dizer assim, simples, né? Simples demais. É um pouco como análise, você vai descobrir falando e associando em cima, não é assim, tem o conceito já sabido dado, né? Sim. Agora, Christian, passando para uma outra etapa aqui, algumas pessoas que a gente selecionou 2 perguntas de pessoas que seguem a gente, inclusive conhecidos, amigos nossos, que que mandaram algumas perguntas, né, para compor a nossa conversa. E, João, se você quiser fazer as perguntas aqui, a partir da do Felipe. E tem até a ver um pouquinho, essa primeira pergunta foi o Felipe Castro que fez. Ele é um psicólogo de abordagem lacaniana e ele é formado pela UFTM. Essa relação que você fez, esse diálogo, né, sobre a psicanálise e a relação dela com a democracia, com a política e tudo mais, tem a ver com a pergunta dele que pergunta qual que é o que você acha do movimento psicanalítico dentro das faculdades? Qual que é essa relação do movimento psicanalítico dentro das faculdades e qual que é a diferença para as instituições e grupos que realizam a pesquisa em psicanálise de forma paralela? Não sei se eu entendi bem o que seria assim, os movimentos psicanalíticos e eles seriam diferentes das instituições e também das linhas, das escolas, né? Então, acho que é mais o movimento psicanalítico, seria, eu acho que ensinar psicanálise em universidades e qual a diferença entre isso e ter os institutos. Institutos de psicanálise, de ensino de psicanálise. Qual é a diferença da psicanálise nas instituições e dentro da faculdade, em termos de... Não sei se minha resposta vai alcançar o que está sendo proposto aí, né? Mas vamos lembrar que as universidades, como as escolas, elas fazem parte do espaço público e elas se orientam, ainda que seus proprietários às vezes tenham interesses privados, elas se orientam por interesses públicos. Então, a presença da psicanálise nas universidades é uma maneira de inscrevê-la no espaço público, né? É um esforço para encontrar um espaço que tem algumas regras, né? Quais são essas regras? A gente deve, então, justificar de forma racional o que a gente faz. A gente deve tornar o que a gente faz, né, comensurável e criticável nos nossos próprios termos e nos termos comparativos com outros discursos e projetos que tocam no mesmo horizonte, né? Sei lá, o horizonte da psicoterapia, o horizonte da saúde mental, os horizontes nos quais a psicanálise costuma se interessar ou se colocar mais propriamente. Então, o que eu diria sobre isso é que a psicanálise esteve no lugar histórico em que os nossos cursos foram formados. Vamos lembrar, né? No curso de psicologia, foi um dos primeiros no Brasil, da USP, começou. Quem organizou o 5º ano e seus estágios? Né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise, com todos os seus supervisores, mestres, analistas de datas, eles davam aula no 4º e 5º ano. Né? Então, você vai dizer, isso não foi só na Universidade de São Paulo, em outras também. Então, você vai dizer, mas aqui, então, a psicanálise não é que ela chegou e ocupou uma coisa que existia antes, ela fundou. Né? E quem funda, em geral, né, deixa assim, descendentes, deixa continuidades, né, deixa responsabilidades também. Isso é bastante peculiar da cultura psicológica brasileira. Né?
Nos Estados Unidos, a psicologia não se estabeleceu assim. Na Alemanha, inclusive, ela não se estabeleceu assim. O curso de psicologia na Alemanha é muito antigo, né? É anterior mesmo a psicanálise ter uma penetração muito grande. Na Inglaterra não foi assim. Na França tem outro... Enfim, é um caso mais ou menos um pouco mais próximo do nosso, né? Então, isso significa o seguinte: a psicanálise enquanto uma teoria e também enquanto uma prática, ela concorre, está presente nos cursos de psicologia como qualquer outra, né? A diferença é que existe uma peculiaridade dos cursos de psicologia no Brasil, e a gente, de novo, não tem a menor ideia da nossa exceção brasileira, que é o seguinte: você fez um curso de psicologia, pela lei, você está habilitado a praticar a psicoterapia. Isso não existe, gente. Isso é coisa de Brasil, porque você termina o curso de psicologia na Inglaterra, agora vai fazer seu training. Pode escolher qual training você quer. Você quer Reich, você quer Lowen, você quer Lacan, você quer Freud, pode escolher. Mas para praticar, vai ter que fazer o seu training. São 3 ou 4 anos. Estados Unidos é a mesma coisa, Alemanha é a mesma coisa. Em geral, é assim que se faz. Nós fizemos diferente. Nós criamos um curso de psicologia que é habilitante. Então, a pessoa termina o curso e pode abrir um consultório e pode praticar a clínica psicológica. Em outros países, você pode fazer psicologia, você pode fazer pesquisa, você pode trabalhar como instituições de saúde pública, mas você não pode exercer a psicoterapia. Resultado, né? Você tem uma situação em que a passagem, né, do psicoterapeuta, que está habilitado por um curso de psicologia, para a condição de psicanalista, vai continuar a exigir uma instituição, uma escola, aí a gente vai discutir os diferentes modelos de formação. Mas eles têm uma peculiaridade, também brasileira: eles não são regulados pelo Estado. Eles são regulados pela tradição, eles são regulados pelas relações entre as pessoas que praticam psicanálise, e elas têm uma cultura própria. Isso, para nós, é muito difícil de aceitar, porque vai dizer assim: se é uma cultura própria, então é um clube. É uma cultura própria, então é um condomínio. É uma cultura própria, quer dizer, a gente tá viciado em pensar assim: se não tem lei, é barbárie. Se não tem alguém falando assim, é assim você não pode fazer, é assim você pode fazer, então é empresa, então é alguém que está metendo o louco para ganhar dinheiro e fazendo o seu cartel e o seu monopólio. Olha só a sobreposição de amnésias do que é o nosso país e a nossa condição peculiar, né? Então você vai dizer, muito importante que a pessoa que queira praticar a psicanálise continue a sua formação. Acho que isso é básico em todos os cursos que eu conheço de psicologia. Todos eles dizem: olha, não abre um consultório e acha que você está pronto para fazer uma prática como essa. Continue estudando, né? O que é... Aí a gente precisava discutir isso, né? O que é muito difícil para muitas pessoas, que vão conseguir um emprego que 40 horas, por isso a gente luta por um psicólogo, tem que trabalhar 30 horas, não pode trabalhar mais de 30 horas. Por quê? Porque para ele se formar, e não é só na psicanálise, ele tem que ter um espaço, tem que ter um fôlego. Mas não, o sujeito tem o trabalho e opressivo de 40 horas, então você cria uma seleção social. Aqueles que podem prescindir de um trabalho mais extenso e continuar estudando, e aqueles que não podem, né? Essa seleção, ela é feita pela psicanálise, porque a psicanálise gosta de ser elitista? Não, ela é feita pela realidade da nossa situação. A gente pode trabalhar produzindo mais bolsas, abrindo, vamos dizer, facilitando a formação daqueles que têm dificuldade de fazer frente a isso? Pode, e isso acontece, pelo menos na instituição a qual pertenço e em várias outras. Se você chegar e disser, não, eu não consigo esse valor, eles vão dar um jeito, vão negociar, né? O problema é que para chegar nisso, você já tem que ter alguém que conseguiu chegar numa certa posição que exclui muitas pessoas.
E que, querendo ou não, é um desamparo, né? A universidade virar para você e falar assim: agora você tem um diploma, você está habilitado para fazer tudo que envolve a psicologia possível, assim. Você está pronto. Então, veja só, você está legalmente habilitado. Mas aí a gente vai dizer, você está eticamente habilitado? Com certeza. Pode ser que tenha um que sim. Veja só o que é contingência. Pode ser que tenha esse sim, o outro não sei, aquela lá. Mas a gente não está acostumado a lidar com decisões que envolvem carreira, profissão e dinheiro eticamente. Né? Ali onde, vamos dizer assim, o reconhecimento se dá entre pares, ali onde você fazer parte dessa comunidade é como você entrar num determinado conjunto de regras que não tem dono. Ninguém vai dizer para você, olha, por isso que a gente se indigna quando alguém diz, eu vou fazer a carteirinha. Porque não é assim que alguém se torna psicanalista, faz o A, B, C, D e E cursos. A gente vai entrar em outra pergunta agora, Christian. Teve mais uma pessoa que enviou. Ele é o Leonardo Santos, ele é psicólogo de abordagem psicanalítica, formado em Uberaba também, na UFTM. Sei que ele é muito fã do seu trabalho. E ele perguntou: como você entende a representação da histeria enquanto estrutura no século XXI? Alguns psicanalistas contemporâneos trazem enquanto hipótese o transtorno de personalidade borderline enquanto uma nova forma de expressão da histeria em nossa sociedade atual. O que você pensa sobre isso? Questão muito, muito boa, assim. Penso e escrevo sobre isso já faz alguns anos, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que a histeria é um diagnóstico pré-psicanalítico, né? Que o Freud não fez questão de assim separar em detalhes o que é que eu chamo de histeria, o que é que o Breuer e o Charcot chamam de histeria. Tanto que quando o Breuer começou com a ideia de, olha, tem histeria de retenção, tem histeria hipnoide, ele não concordou, mas consentiu que tivesse no trabalho, está lá em estudos sobre histeria. Ou seja, desde o começo, a unidade desse quadro é bastante discutível. Né? É um quadro muito extenso. A gente pode dizer assim, talvez ele tenha sido hoje, ou tenha sido na época, o que hoje a gente chama de depressão. Eu vou lá, depressão é um monte de coisa junto. Né? O Freud trabalhou com alguns traços etiológicos diferenciais. Por exemplo, a hipótese da conversão. Mas logo em seguida, ele já desmembrou-se para... E como é que eu leio a presença da angústia junto com conversão? Tem um outro tipo de neurose associado que eu chamo de neurose atual. Né? Hipocondria, neurose de angústia e neurastenia. Esse diagnóstico nunca foi assim tão sólido. Quando a gente tem aí década de 60, tem uma figura chamada Zetzer, que escreveu um artigo muito curioso, chamando assim, onde foi parar a histeria? Porque não tinha, já na década de 60, cadê a Ana O, cadê a... Não sei mais. E daí ela propõe uma reformulação, diz, olha, tem 4 tipos de histeria que são diferentes daquelas que o Freud tinha proposto. Né? Ela fala, por exemplo, de uma histeria ligada a uma infantilização. Freud nunca pensou desse jeito, de uma histeria ligada a formações assim psicossomáticas. Né? Você tem uma diferença entre a conversão e a formação psicossomática, uma diferença clínica, mas ela inclui ali. E daí tem um dos tipos é a velha e boa histeria. Ela existe, mas engraçado que ela existe em situações sociais meio peculiares. Né? Tipo, quando a gente foi fazer essa intervenção lá em Belo Monte, em Altamira, no Pará, com os refugiados pela construção, pelo alagamento, né, do rio Xingu. No começo, a Eliane Brum procurou a gente dizendo, olha, está acontecendo um negócio aqui meio estranho, porque tem os médicos, né, estão implantando aqui novos hospitais, mas as pessoas estão com uns tipos de sintomas esquisitos, tanto na linha de
ataque do coração, muitos AVCs, quanto gente cega, mas que não tem problema neurológico, gente que não anda mais, mas que não tem problema neurológico, gente que tem crise de abscess, assim, de consciência, mas não tem problema neurológico. Isso aí é do século XIX. Olha só que loucura! Na selva brasileira, na floresta brasileira, reaparece a boa histeria. Quer tratar? Vamos lá. Bom, isso é, vamos dizer assim, um pano de fundo para o grosso da nossa pesquisa no LATESFIP, né? Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Que a nossa pergunta assim, de base é como os modos de sofrimento se transformam? Por que hoje tem uma coisa chamada depressão, antes histeria? E aí sim, vou concordar, né? Há um grupo de psicanalistas que entende a personalidade borderline como uma parte da histeria. Há um grupo aí mais lacaniano que recusa a existência da personalidade borderline, que foi uma descrição feita por um psicanalista, Adolf Stern, não é invenção da psiquiatria, né? E tem, bom, como a gente está tentando assim propor, que existe sim um funcionamento, bom, talvez isso não seja exatamente uma estrutura, mas uma variação de cálculo de gozo, né? Compatível com a personalidade, o que se chama a personalidade borderline. Talvez ele tenha que ver com melancolia, talvez ele tenha que ver com processos esquizoides, com processos, enfim, que não foram muito tematizados pela tradição lacaniana, né? E aí, professor, para finalizar, a gente sempre abre um espaço para os nossos convidados trazerem indicações de filmes, livros, autores, que tem a ver com o tema, que tem a ver com tudo. Quem que você recomenda aí? Você tem alguma coisinha para mostrar pra gente? Cara, Só qual um que eu pouquinho. recomendo? Não sei, bicho. Para quem tá só ouvindo, o Christian tá com Coisa cerca de boa, 100 milhões de livros atrás dele. Ele tem uma tem biblioteca de Alexandria ali atrás. Sim, sim. Você tá brincando, mas você sabe que eu acabei de visitar a biblioteca de Alexandria, no Egito? Você Sério, sabe cara? que eles, Você tá brincando? Como foi? reconstruiu a biblioteca. É um negócio absurdo, tudo de vidro, com os papiros, com o que foi, né? A Biblioteca de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, no mesmo lugar, é um negócio incrível, né? Pô, a gente fala pouco, mas dá vontade assim de você mudar para lá, ficar ali um mês só no espaço da biblioteca, né? Que é excepcional, lindo, né? Feito com mais moderna tecnologia, né? Mas bom, a pergunta era sobre O que Indicações. você indica? O que livro. está no seu coração? Olha, esse mês eu vou indicar isso aqui. Leiam isso, assistam isso. Tá, olha, o que está na minha pauta é um Succession, é uma série, né? A Filha Perdida, eu acho que é um filme. O Copo Vazio, da Natália, minha amiga Natália Timmerman. Que mais? O seu próprio livro, né? Os textos sobre o sonho, né? O Siddhartha, Oráculo da Noite, que já li, mas preciso pegar a coisa assim mais no pente fino, né? Que mais? Tem um texto sobre Joyce, Beckett e Lacan, com uma leitura topológica, né? Muito interessante. Tem o que mais que eu estou aqui na minha lista? Estou escrevendo um livro sobre luto, né? Então tem vários textos sobre luto que eu estou relendo. Elizabeth Kluber-Ross, acho incrível o que essa mulher fez, muito, muito bacana. Estou lendo o Viveiros de Castro, né? Mais uma vez, que eu sempre recomendo, Inconstância da Alma Selvagem, Metafísicas Canibais. Que mais? Estou com essas coisas assim, andando aqui na pauta, né? Só dar uma olhada, né?
Estou lendo poesia francesa, César Raimé, né? É incrível esse cara, né? Paul Éluard, A Liberdade, né? O duro desejo de durar, René Char, Sol Canoro, né? Estou lendo Djamila Ribeiro para um debate aí mais focal, né? Djamila é incrível. A gente quer. Algum dia a gente ainda tá pensando em convidar ela para ter uma conversa aqui também, mas ela é sensacional. Sim. Uma das novas vozes aí, certamente, né? Quarto de Despejo, né? Que eu não tinha lido, também está por aí, em algum lugar, que eu comecei a ler, mas vamos ver quando termina. Bom, acho que é mais ou menos isso. Manu, você gostaria de fazer o encerramento? Sim. Christian, muito obrigada por ter vindo aqui, trocar essa ideia, compartilhar esse espaço que a gente cultivou com tanto carinho e cultiva. É um projeto independente que a gente faz aí a 4 mãos. E 4 mãos não, né? 8. 4 pessoas. 8 mãos. 8 mãos. E muito bom te receber, era realmente uma vontade nossa por muito tempo. Obrigada por ter vindo aqui. Inaugurar essa 4ª temporada. Pessoal, muito obrigada por nos ouvirem. Agora, lembrando que o Spotify tem a possibilidade de avaliar o podcast, então apoiem nosso trabalho se vocês gostam, avaliem lá. Nessa temporada vai ter muita coisa nova, então sigam a gente no Instagram para acompanhar as novidades, @psicopautaoficial. Estamos com o Apoia-se também, que é uma maneira da gente conseguir algum retorno para investir no podcast, para fazer ele crescer. O link vai estar na bio do Instagram, então, se vocês quiserem colaborar, podem ir lá. E é isso, o Psicopauta fica por aqui. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Valeu, foi muito bom, hein? Ô, Cris.